queridos alunos do Colégio Elite, aqueles que fazem parte do segundo ano. Sou o professor Kleber Soares e nós estamos aqui para ministrar uma aula de Sociologia, que tem como título Os Paradoxos da Globalização. E eu já convido vocês a abrir seus módulos na página 200, o nosso capítulo 7, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Vamos lá? Então, vamos seguir aprofundando a nossa disciplina de Sociologia. E hoje, um assunto super interessante aí, relacionado até os nossos dias. Os paradoxos da globalização. Eu já quero iniciar fazendo uma pergunta. Você sabe de onde vêm seus produtos prediletos? Verdade. Aquela bolsa da Nike, hein? Aquele short da Adidas, aquela camisa de time. Você sabe de onde são esses produtos? Será que eles vêm com essas marquinhas? Made in China, made in Paquistão, made in Vietnã ou made in Índia? Dificilmente nós vamos encontrar alguns produtos que são feitos no Brasil. Porém, em uma dessas fabricações e uma das postais que se tornaram muito polêmica, mundialmente falando, foi exatamente em encontro de um jovem de 12 anos de idade, quando ele estava costurando bolas da Nike. E aí foi divulgado mundialmente os procedimentos da indústria sobre as condições de trabalho relacionado aos funcionários da Nike. E aí descobriu-se exatamente as condições precárias relacionadas a esse tipo de fabricação. Aí a ONU se reuniu e o líder, chamado John Berger, ele se reuniu como um líder político, um cientista político, para lutar por esses direitos. E exatamente, mesmo que a globalização ela apresente pontos positivos relacionados à tecnologia, por exemplo, consequentemente, nessa aula de hoje, nós vamos falar o outro lado, que é a apresentação dos pontos negativos. Dentre eles, principalmente essa no setor econômico, tá bom? Então, vamos comigo, vamos passar para a próxima tela, que vai falar exatamente sobre os paradoxos da globalização. Questões ambientais e desigualdades, ok? O mundo global altera a organização econômica, cultural, social e política das pessoas. É bem verdade que esses pilares, eles são exatamente o que movimenta o mundo global e o que traz muita influência no setor da nossa sociedade. As desigualdades sociais apresentadas, nós não temos como comparar a ideia desproporcional relacionada àquele que pode ter e o que não pode ter, relacionado exatamente à questão dessa globalização, desse avanço tecnológico, né? Da internet, do poder, do acesso à informação. É bem verdade que nós não temos como homogeneizar exatamente a ideia da globalização. O aumento da produção e do consumo impacta o meio ambiente de forma negativa. E aí você vai perceber exatamente que a forma negativa tem demais exatamente a ideia da produção do consumo, as indústrias poluindo o ar, também o despejo de lixo de forma ilegal. Então, você vai observar que tudo isso vai contribuir de forma negativa para que a nossa sociedade venha viver em harmonia. Aí você tem exatamente um sociólogo polonês, que é o Zygmunt Bauman. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2017, com 92 anos. Ele discute de forma ampla as características da globalização e suas consequências para a vida social, política e cultural. Ele é um grande estudioso da ideia de sociedade líquida ou processo de modernização líquida. É como se a sociedade ela fosse como a água sendo colocada dentro do copo, pegaria o formato do copo. Essa mesma água sendo colocada em um jarro, pegaria o formato daquele jarro. E assim sucessivamente. Uma sociedade líquida, ela ia se adaptando no momento em que ela fosse se modificando. Cada vez que a tecnologia ou a globalização em si
fosse oferecendo parâmetros de modificação na sociedade, a sociedade, consequentemente, estaria vulnerável a isso e ia se transformando também. A era da informação, a tecnologia, o desenvolvimento dos meios de comunicação. Sem dúvida, todo esse procedimento analisado por Zygmunt Bauman tem contribuído para uma transformação social. É isso que ele chama de modernidade líquida. E isso também resulta em transformações constantes do mundo global. Porque enquanto a sociedade está se modificando, as indústrias também, elas têm que se modificar e oferecer produtos que muitas vezes o indivíduo na sociedade não está nem precisando. Mas essa é exatamente uma das formas das quais nós podemos apresentar aquele método de sociologia, de sociedade que é tradicional, se modernizando. Então, o choque entre essas gerações, elas vão aumentando cada vez mais com a presença dessas eras da informação, da tecnologia, do desenvolvimento e dos meios de comunicação. Ainda mais, ele discute a ideia de que um dos padrões de comportamento presentes no mundo global é o consumismo. Uma frase que ele apresenta em um de seus livros é a seguinte: vivemos para trabalhar e trabalhamos para consumir coisas de que nem sempre precisamos. É bem verdade que um grande fator sobre essa ideia de que vivemos para trabalhar e trabalhamos para consumir coisas de que nem sempre precisamos, essa é a verdadeira ideia disponível para as grandes empresas, as indústrias. Porque um grande fator é, através disso, ampliar os níveis da produção industrial em todas as áreas. Então, as empresas em si, elas estão trabalhando a todo vapor para produzir equipamentos, para que sejam colocados no mercado, e muitas das vezes é oferecido para nós, e muitas das vezes a gente nem precisa daquele produto, mas a empresa consegue transmitir exatamente essa ideia de que nós estamos precisando. E, consequentemente, diante de um mundo globalizado, vamos entrar aí no fator do consumismo. E uma das características desse consumismo é a produção em abundância, o crescimento dos meios de comunicação, né, de transporte, exatamente torna o indivíduo vulnerável a esse sistema do consumismo. Surgem certos problemas ambientais gerados pela hiperprodução e pelo hiperconsumismo. Então, quando as indústrias elas começam a produzir em abundância em todas as áreas para suprir as necessidades dos indivíduos que eles acham que estão precisando, surge aí no meio ambiente a hiperprodução e também o hiperconsumo. Isso vai gerar consequências para o meio ambiente, consequentemente. Por exemplo, poluição no mundo inteiro. O mundo poluído, poluição do ar. Veja aí a cidade de São Paulo contribuindo muito por essa produção e a poluição do ar. Temos aí também alguns problemas cerebrais em crianças, exatamente pela tinta tóxica, né? Isso por produções industriais, trazendo malefícios para alguns indivíduos na sociedade. Temos também aí outros problemas ambientais, como esgoto a céu aberto sendo despejado nos oceanos. Mais ainda, lixo nos oceanos. Esse é um dos principais problemas relacionados ao meio ambiente. No mais, a ONU ela tem se manifestado de uma forma a criar algumas ações para combater determinadas atitudes ilegais. Por exemplo, uma cooperação global, um local de liderança política, ações dos governos contra os poluentes, investimento em tecnologias limpas e de baixo carbono, pesquisas sobre meio ambiente, monitoramento da poluição, e eu destaco esse último como um trabalho de conscientização a respeito da preservação do meio ambiente. É uma preocupação global. Tem que começar partindo do princípio do indivíduo.
Nós, seres humanos que fazemos parte da sociedade, temos que trabalhar de forma consciente, mas a ONU já percebeu que só o trabalho de conscientização não leva as pessoas a entenderem qual é a sua participação em sociedade. E, consequentemente, a ONU tem determinado algumas medidas mais rígidas para que possa exatamente combater determinadas atitudes, tanto de pequenos individuais como grandes empresas, no combate a exatamente a poluição mundial e a preservação da natureza. Veja só que Zygmunt Bauman ainda faz uma comparação em um dos seus livros em relação ao turista e o vagabundo, ou andarilho, né? O turista, como diz na sua página 201, vai dizer bem assim: quem é o turista? O turista é o cidadão global que aproveita todas as comodidades da globalização. Ele não tem um lugar fixo, todo mundo é o seu lugar e se sente acolhido nas diversas redes mundiais de hotel, lanchonetes, restaurantes, lojas e empresas. Está sempre conectado com a rede de informações que circulam de forma abundante e consomem produtos do mundo todo. Esse é o turista. Em contrapartida, o andarilho ou o vagabundo, ele não contribui em nada para o crescimento. Então, quem é um andarilho? Vive na periferia do mundo e não consegue desenvolver o mesmo padrão de consumo. São pressionados pelo estilo de vida dos turistas, mas não conseguem repetir o padrão. A liberdade da globalização não é uma realidade para o andarilho, que se sente preso no local sem poder usufruir de uma vida global. Desse modo, o mundo global é habitado, segundo tal metáfora, por turistas e andarilhos, o que demonstra as contradições existentes em um mundo globalizado. Essa é uma visão de Zygmunt Bauman, exatamente a ideia de que no mundo globalizado as desigualdades sociais sempre vão existir. Mas um paradoxo político que pode ser apresentado para os colegas é que em décadas, ou na década de 90, surgiu-se uma ideia entre os estudiosos de uma crise mundial relacionada aos Estados-nações. Uma crise mundial na qual não teria um governo ou um país que pudesse governar e resolver o problema de todos os outros países. Aí sim começou a surgir exatamente alguns blocos, e esses blocos econômicos, como a União Europeia, Mercosul, dentre outros blocos, surgiram ainda assim com a presença das guerras comerciais entre Estados Unidos e China, né? Olha aí, ó, guerras comerciais entre Estados Unidos e China, todas essas valorizações paradoxais no meio da política, começou-se a se pensar que aquela crise que estava sendo estabelecida entre as nações agora estava sendo reavaliada ou estava sendo repensada, porque agora o mundo estava se estruturando. É bem verdade que o momento atual nós estamos vivendo em uma crise sobremaneira na relação econômica. O mundo está abalado. E é bem verdade que, pelos bastidores, existem algumas nações que estão se levantando, principalmente no ambiente chinês, juntamente com outras superpotências, para que eles possam liderar o mundo no meio econômico, mas não só no meio econômico. É bem verdade que, dentre essa linha de países bem desenvolvidos, eles se reúnam para controlar a economia no mundo. Isso é fato. Tem aí diversas nações, né, orientais que estão se reunindo para exatamente combater essa crise mundial. E é possível que por esses dias surja o grande líder mundial com a promoção, mediante esse globalismo, do controle mundial de toda a economia. Isso é fato, tá? É só dar uma pesquisada. Afinal, a globalização é boa ou ruim? A resposta é nem sim, nem não. Em si,
não é nem boa, nem é ruim. Aí eu destaco em um dos seus textos ou contextualização do seu material, esse parágrafo que eu achei bastante interessante. A globalização pode ser reformulada. E quando isso acontecer, quando ela for gerenciada de maneira adequada e imparcial, com todos os países tendo o direito de opinar sobre as políticas que os afetam, será possível criar uma nova economia global, na qual o crescimento não seja apenas mais sustentável e menos volátil, mas os frutos desse crescimento sejam compartilhados com mais igualdade. Então, fica aqui a dica para a formação do globalismo. Essa ideia de globalismo é a ideia do surgimento de várias nações, principalmente do âmbito do desenvolvimento, superpotências que estão se reunindo para lançar um grande líder mundial para resolver a questão da crise econômica. Fiquem bem atentos, daqui a alguns dias será lançado esse líder mundial para resolver ou trazer a possível criação de uma nova economia global. Ok, meus queridos? Fica a dica aí, dê uma pesquisada legal sobre globalismo, que vale a pena você ampliar os seus estudos sobre esse assunto, uma nova ordem econômica global, ok? Desde já, convido-vos a responder um exercício conceitual número 1, 3 e também o 4, ok? Considerando o seu cotidiano, cite fatores nos quais você percebe a globalização, ok? Você vai conferir essas duas perguntas, vai dar uma pausa aí, eu vou liberar o gabarito dela, mas você aí já para um pouquinho e tenta responder também a 3, que diz assim: quais são os impactos positivos e negativos do processo de globalização iniciada nas 2 últimas décadas do século XX? Essa fica até mais fácil. Você pode pontuar aí pelo menos 2 ou 3 características dos pontos positivos e negativos, ok? Então, dá uma pausa aí, que eu vou continuar o vídeo, mas você pausa aí para dar a sua respondida no gabarito, ok? Tá aí, meus queridos, a resposta. Na 3, os pontos positivos e negativos, ok? E na 1, trazendo a ideia dos fatores que você percebe a globalização, dá uma possível resposta. Não se espera uma definição de globalização, mas sim que se perceba que a globalização é um processo ligado ao atual estágio do desenvolvimento capitalista e da revolução tecnológica. Portanto, caracterizado pela aceleração de vários tipos de fluxos que acabam a vida humana em sociedade e pela crescente interdependência. Se a sua resposta ficou parecida com essa aí, vale a pena você deixar também, ok? Aqui embaixo, na terceira, eu selecionei alguns pontos positivos e negativos. Dá uma conferida, porque o meu tempo está se acabando e eu vou responder o gabarito da questão número 4, ok? Quer um conselho? Vá conhecer alguma coisa da terra e deixe os homens em paz. Os homens mudam, a terra é inalterável. Vá por aí dentro, embrenhe-se pelo interior e observe alguma coisa de proveitoso. Aqui na capital só encontrará casas mais altas, ruas mais cheias e coisas parecidas ao que de igual existe em todas as cidades modernas. Mas ao contato com a terra, você sentirá o que não pode sentir nas avenidas asfaltadas. Olha aí. O texto literário evidencia uma percepção dual sobre a cidade e o campo, fundamentada na ideia de... Dá uma pausa, responde aí, né? Tá claro. De acordo com esse estudo do globalismo, do estudo da tecnologia, da era da informação, essa comparação da cidade com o campo, ok? Muito bem. Olha só, essa ideia de cidade e campo tem aí a ideia relacionada ao fundamento da valorização da
natureza, tá bom? Então, meus queridos, fica aí a dica, volta o vídeo se for possível, dá uma revisada nas ideias de Zygmunt Bauman e aí fica com Deus. Qualquer dúvida, se você tiver, pode mandar para a gente que a gente responde, tá bom? Terei o prazer de respondê-la. Forte abraço, queridos.